Facicani, o Yuri Alberto, que você falou que vamos lá, ia vamos ser começar o programa, que ia entrar no Sputnik, ser levado embora de volta para Moscou e tudo mais, vai ficar no Corinthians ou não vai? O Yuri Alberto está em vias de permanecer no Corinthians. Então, tudo porque o nosso amigo vindo lá de São Petersburgo, que não é Moscou, né? O Zenit é de São Petersburgo, gente, não confunda. Aliás, São Petersburgo lindíssima, que cidade espetacular. Pena que viajar à Rússia neste momento não é muito aprazível, mas esperem a situação resolver, vocês vão à Rússia, que é um lugar que eu recomendo demais conhecer. O Alexei Medvedev, que é o dono da Gazprom, lá, o gerente do Zenit, o cara tem uma grana gigantesca, ele está aqui no Brasil e ele, em princípio, segundo o Rodrigo Vessone, do meu timão, veio negociar o retorno do Yuri Alberto, porque a equipe está precisando de um atacante, o Yuri Alberto terminou bem a temporada, então já valorizaram os caras, tá na hora da gente pegar o cara de volta. O Corinthians falou, não, pera um pouquinho, tem contrato até o meio do ano, não vamos liberar. A gente quer contratar o Yuri Alberto nesse momento. Os caras, opa, então tá bom, vocês querem contratar o Yuri Alberto, mas custou 25 milhões de euros, e não sei o quê, e a gente não quer perder R$1 nessa história, então vamos fazer uma composição. O Corinthians tem 2 jogadores emprestados ao Zenit, o Ivan goleiro e o Mantuan, ambos com passe fixado. No total, os dois, dos passes fixados, dá em torno, na avaliação, de 14 milhões de euros. O Corinthians deveria 10, ou 11, vai. 11. Vamos colocar 11. Só que, como o Zenit não quer contratar o Ivan e nem o Mantuan, porque não deram muito certo, eles observaram outros 2 jogadores com possibilidade de ida definitiva para bater do valor do Yuri Alberto. Para bater, não é o valor total ainda. Não é o valor total. É o Duqueiroz volante, que foi bem nesta temporada, tá aí na imagem o Duqueiroz, titular do Vitor Pereira e de todos os técnicos recentes que passaram pelo Corinthians, e também um jovem zagueiro que terminou a temporada como titular, que é um futuro do Corinthians, chamado Robert Renan. Esse aí. Esse menino aí da base. Bom jogador, os 2 promissores. O Corinthians os colocou nessa negociação com uma condição. O Robert Renan vai agora, em janeiro, para o Zenit, reforça o clube. O Duqueiroz joga mais 6 meses no Corinthians, ou seja, faz toda a primeira fase da Libertadores no Corinthians. E, em troca, vem o Yuri Alberto e também os retornos do Ivan goleiro e do Mantuan. Tá? E o Yuri Alberto continua sendo do Zenit? Ou vai não, aí o Yuri Alberto vem em definitivo para o Corinthians. Aí o Ivan... E os outros 2 jogadores vão em definitivo para o Exatamente. Zenit. O Corinthians vai fazer uma troca dos que foram trocados, entendeu? Sim. Ou seja, vem o Ivan e o Mantuan de volta. Devolve, né? Ivan e Mantuan, volta. Então nós estamos trocando, na verdade, pelo Robert Renan e pelo Duqueiroz. Isso. Só que com a condição de que o Robert Renan zagueiro vai agora. Certo. E o Duqueiroz mais tarde. O Duqueiroz vai... Em definitivo também os 2. Em definitivo. Esses então, vão em definitivo. Trocar, ninguém paga mais nada pra ninguém. O Corinthians depois dá um cashzinho pelo Yuri Alberto. Pelo Yuri Alberto. Diferença. E o Yuri Alberto permanece em definitivo porque ele já disse que não quer retornar à Rússia. Então o Corinthians faz essa troca com troco, com o Zenit, fica com o Yuri Alberto e manda os 2 jogadores promissores para o Zenit. Facicani, tudo bem. E o Ivan e o Mantuan talvez nem fiquem no Corinthians, talvez o Corinthians... Inclusive o Ivan está em vias de negociação com o Vasco da Gama. Pode ser emprestado ou vendido, tal. Sim. São jogadores que não fazem parte dos planos do Corinthians. Perfeito. Esse é o goleiro que, inclusive, agora foi importante no meio da semana, porque o Zenit se qualificou a próxima fase da Copa da Rússia. Ele jogou como titular e foi importante na decisão por pênaltis. Pegou um pênalti. Jogador que foi da Ponte Preta. Sim, um bom goleiro. É um bom promissor. Quero saber o seguinte, você acha que é uma boa? Porque aí o Corinthians estaria perdendo 2 jogadores muito jovens e bem promissores, né? O Duqueiroz e o Robert Renan, em troca do Yuri Alberto. Vale a pena? Porque eu vi muito corintiano, tá cheio de corintiano, amigo. Corintiano tem em todo lugar, tem corintiano a favor, tem corintiano contra, né? Tem corintiano, você sabe que corintiano é que nem pardal, né? Aí eu vou... todo canto. Então, eu já vi opiniões, tem gente muito revoltada, assim, não, Duqueiroz... Exatamente, por exemplo, o Melilo. Que furada, o Yuri Alberto é bom, mas não vale tudo isso, prefiro o Duqueiroz, tá? Aí o Arthur Vinícius, o pior é ceder o Robert Renan e ficar com o Raul Gustavo, que é fraco. Aí eu concordo, o Raul Gustavo, pelo amor de Deus, né? Zagueiro limitadíssimo, um dos piores que eu vi vestir a camisa do Corinthians,
nesses últimos tempos. Você pode falar isso. Coitado da família dele. Tá vendo o programa. Vou fazer o quê? Seu Raul Gustavo, lá que é pai do Desculpa. menino. Né? Bom, nada contra não, a só pessoa. Falar assim, olha, não é tão bom assim. Não, eu acho um dos piores. A minha opinião é essa. Um dos Você acha que é um piores. dos piores do mundo, é isso, da história? Do período recente do Corinthians, sim. Mas o problema é que ele se acha o Roque Júnior. Mas enfim, o Pascotto. O Yuri Alberto é um jogador difícil de se achar no mercado. Centroavante bom e jovem. Acho que o Corinthians tem que fazer o máximo possível para ficar com ele. Portanto, ele gostou da negociação. Paulo Gonçalves, vale a pena a negociação. Vanderlei Vitas, Yuri Alberto é isso tudo mesmo. Ou seja, tem mais mensagens favoráveis do que contra. E agora eu quero saber a sua opinião, porque é isso que o povo quer saber, Fazicani. Na minha opinião, eu permaneceria com o Yuri Alberto. Eu faria o negócio. É um bom negócio. Primeiro porque o Robert Renan, ele é um zagueiro hoje reserva no Corinthians. Tudo bem que ele terminou a temporada como titular, mas se você coloca no peso daqueles que estão no elenco do Corinthians, em tese, Balbuena e Gil são mais experientes e ainda mais jogadores que o Robert Renan, que tem futuro. Mas se eu fosse iniciar uma temporada hoje, fizesse inclusive uma pré-temporada de recuperação, de tratamento, de reforço muscular, preparação física intensiva, tudo para ter uma dupla de zaga, eu forçaria Balbuena e Gil. Pela experiência do Gil, um zagueiro que ainda tem muita colocação, pode não ser tão rápido como nos anos anteriores, mas ele tem muita noção de posicionamento. E isso ficou evidente na Libertadores esse ano. Nos poucos jogos que ele fez no mata-mata, contra Boca e contra Flamengo, o Gil jogou muito bem. E o Balbuena dispensa apresentação. Então você tem dois titulares e, no caso, o Corinthians poderia potencializar jogadores de menor expressão, como reservas e tudo mais, e dar uma oportunidade, tá? Tudo bem que o Robert Renan era para ser esse jogador, mas você busca alguém na base, pincela alguém no mercado com valor inferior. Quanto ao Duqueiroz, o Corinthians tem ainda o Maicon e tem o Fausto Vera. São dois jogadores muito bons e, em termos de qualidade técnica, os dois, na minha modesta opinião, melhores que o Duqueiroz. O Maicon é melhor e o Fausto Vera é melhor ainda. Então, o Duqueiroz é bom jogador, mas o Corinthians tem dois bons na posição. E aí ele pode buscar uma alternativa para ser reserva. Então ele faz negócio com dois atletas que um é um potencial que pode virar titular, mas sem certeza, que é o Robert Renan. E o Duqueiroz, por mais que seja titular, mas ele tem outros dois atletas, como o Maicon e o Fausto Vera, que seriam naturalmente titulares nessa posição, caso o Maicon tivesse numa condição física ideal. É que ele se machucou recentemente, machucou o pé, ficou fora das fases decisivas, mas é um jogador que foi contratado para dividir essa função, né? Então, o Corinthians tem dois caras importantes. Então, eu faria o negócio. Porque hoje é muito mais difícil você encontrar no mercado um centroavante desse nível do Yuri Alberto, que tudo bem, não é nenhum gênio, mas é um cara muito útil aqui no Brasil, do que você pensar outras posições mais fáceis de repor, como um zagueiro, como um volante. Os seus argumentos são bons. Obrigado. Não há dúvida a esse respeito. Tem um monte de gente que não concorda com nada do que você fala. Mas são bons concordar argumentos. É isso, são bons gente. argumentos. É normal, entendeu? Vamos lá. Aí o Gelson, por que o Palmeiras não acerta a contratação de centroavante? Calma aí que nós vamos falar já. O Yuri Alberto, jogador nota 7, o Vanderlei Vitas. Mas ele acha que pro Corinthians tá bom. Olha, a sogra do Vitor Pereira tá se manifestando. Ela tá na praia. Ela continua comentando. Eu fico feliz com a compra do Yuri Alberto pelo Corinthians. O que eu falo com o sotaque dela? Não precisa. Não? Pode continuar no sotaque da Moca. Só estão se afundando mais. Ela tá torcendo contra o Corinthians, não sei porquê. Porque agora... eu apoio o fair play financeiro para impedir o Mengão Palmeiras de contratar. Não adianta agora. Não, mas a senhora... falar de fair play a senhora não pode torcer contra o Flamengo, sogra do Vitor Pereira, imagina. Né? Enfim, o Matheus Colabianchi, só de liberar o Duqueiroz tá bom, ele não gosta do Duqueiroz, o Matheus Colabianchi, entendeu? O Yuri Pina, Corinthians não aprendeu nada com o Pato. Agora, isso tudo é proposta, tudo é negociação, nada tá fechado, tá certo, Fazicani? Sim. Mas você diria que isso tá mais para os russos aceitarem ou não? Porque essa é uma proposta que o Corinthians está fazendo, né? Não, então, os russos pediram. Os russos... Mas ninguém falou ainda do valor do troco, não. Não, ainda não. Mas a questão é que os russos estão propensos a negociar nesses termos. Levar os dois meninos, Sim. deixar o Yuri Alberto aqui e devolver o Ivan. Isso, o Ivan vem agora, volta depois o Mantuano no meio do ano. Aí assim que resolve. Muito bem. Então vamos aguardar para ver se o Corinthians vai fechar essa negociação. E ainda falando de negociações envolvendo, tá aí o Ivan. Esse é o Ivan, né? Isso. Que está muito perto de acertar com o Vasco, no caso de dar tudo certo, né? Nessa negociação, ele voltar para o Brasil
e já seria repassado para o Vasco, que está se reforçando, que está se preparando para a sua volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Beleza? Muito bem. Agora, ainda falando dos russos, ô Micheletti, tem a história do Claudinho, que é o Claudinho, que foi do Red Bull, Bragantino, que também está no Zenit e que quer voltar para o Brasil. O Palmeiras estava atrás, mas o fofoqueiro do Facincani me disse que não vai mais, apesar de a gente ter ficado aqui dias a fio. Era o Claudinho, era a família do Claudinho, os vizinhos do Claudinho, o cabelo do Claudinho, os irmãos do Claudinho, tudo do Claudinho. Contamos toda a história do Claudinho. Não contamos nada disso. Porque o Claudinho vai pro Palmeiras. Não. Porque quando ele era pequenininho, Palmeiras quando ele era pequenininho, ele era fã do Edmundo, ele adorava, sempre gostou de verde, e não sei o quê, e Claudinho vem, uma choradeira. E aí não vai vir mais o Claudinho. E aí, curtiram o vídeo? Portanto, a partir de agora, muito fácil vocês ficarem aqui conosco na Placar TV. Só se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações, que é muito importante, que aí sim você vai receber de forma exclusiva todos os conteúdos da Placar TV nesta nova era da Placar em todas as redes sociais. Esteja conosco, vem com a gente!